Bom, boa noite então, senhores. Vamos para a nossa mais uma aula aqui dos padrões de software. E lembrando que a relação de padrões nós vamos definindo, nós vamos construindo ao longo do projeto, né? Que a gente vai estar desenvolvendo. Então, eu vou abrir aqui compartilhar minha tela. Nós conversou com vocês a respeito de a gente fazer a disciplina juntos. Falou. Beleza. Aí a grande questão é assim, ele vai pegar a parte da infra, correto? Aí a pergunta é, o que nós vamos fazer do nosso lado para exigir uma infra, né? A gente tem que fazer um bem bolado. Só que um ponto interessante quando a gente fala de projeto, aí, que a gente chega nessa esfera ainda de software, é que a gente começa a querer codar sem saber o que vai fazer. Então, antes de codar, antes de você botar a mão na massa, antes de você começar a fazer qualquer tipo de desenvolvimento, você tem que primeiro entender o que você vai montar, o que você vai construir. Então, nós vamos fazer esse exercício agora. Então, qual que é o projeto que nós vamos estar desenvolvendo? Bom, você pode pensar em fazer desenho, desde papel de pão e por aí vai afora. Uma coisa que eu particularmente gosto muito, eu e o Menócio praticávamos muito isso, era desenhar na lousa. Então, nós íamos lá e metíamos cada um pegava uma caneta de uma cor diferente e saíamos riscando as nossas ideias e fazendo a nossa modelagem. No caso aqui, a lousa ficou longe, né? Então eu vou pegar o Visio para fazer essa operação para nós. No caso aqui, eu vou usar um diagrama, como eu quero fazer? O Visio é uma das ferramentas de modelagem, tá? Você pode usar N ferramentas aí para estar fazendo o que você está querendo. Mas aí tudo depende muito aqui. Tudo do que você está querendo fazer. Eu vou pegar um BPM, tá? E um diagrama de BPM, ele nada mais é que um modelo no qual você tem processos que para estar desenhando, tá? Nada mais é do que isso. Então, no caso, qual que é o objetivo de um BPM? Definir um padrão, definir um modelo, um comportamento do início do projeto, da lógica da aplicação a nível de usuário. Então, você usa um BPM para você modelar um processo, para você ver. Alguém pode chegar e falar assim, isso é um fluxograma. Cara, BPM não é... Cara, fica aqui entre nós. Ele é um fluxograma mentira besta, né? Ele é um fluxograma, ele tem lá as caixinhas do fluxograma, só que ele adiciona, ele é uma digievolução, né? Ele tem mais características para fazer essa operação. Então, você monta aqui o processo que nós estamos querendo. Tem que lembrar que o nosso modelo, o nosso projeto, o que ele é? O nosso projeto, ele tem três quando você está dentro de um projeto, quando você vai analisar, a primeira pergunta é: quais são os níveis? Quem são os atores desse projeto, né? Como que eles trafegam? Como que eles andam? Como que eles se orientam, tal? Bom, a primeira coisa que nós temos aqui, eu vou falar que o meu aqui vai ser o Fraternia, né? Que vai ser o projeto que nós estamos construindo. E aí um primeiro nível de pessoas são quem? São as pessoas em vulnerabilidade. Então eu vou criar vamos colocar aqui, que são pessoas em vulnerabilidade, tá? Pessoas em vulnerabilidade. Então, pronto, temos aqui, então, um primeiro nível. Então, todas as ações que forem ter, que essa entidade, que esse ator for fazer,
eu vou deixar dentro dessa caixinha. Um segundo ponto que eu vou colocar aqui, que é um segundo ator, são as entidades de apoio. Essas entidades, quando eu falo entidade de apoio, eu estou falando na Sementes do Amanhã, Casa de Maria, não sei o que, da maçonaria, estou falando dessas entidades que são responsáveis, que têm programas que apoiam eventos desse tipo aqui. Tá? E eu tenho um terceiro cara que eu vou colocar na jogada aqui, porque antigamente, vamos lá, como que funcionava o brinquedo? Antigamente havia uma ação que acontecia nessa posição, gerava de forma pontual alguma coisa aqui que fazia uma reação de volta. Mas era uma coisa pontual. Era como se, por exemplo, eu falasse alguma coisa para a Jéssica e de Jéssica voltasse para mim. Pronto, acabou, morreu. Ficou focado aqui. Depois eu falasse para a Beatriz e Beatriz falasse para mim. Jéssica não tem nem noção do que está acontecendo, Beatriz não tem nem noção do que está acontecendo. Eu estou sabendo o que está acontecendo porque eu falei com as duas. Eu tenho essa operação, tenho essa liberdade. Então, isso era o antigo. Dentro do modelo novo, existe aqui dentro vamos chamar isso de área de informação, área comum de informação, que na realidade vai ser a nossa plataforma. É aqui que ela vai trabalhar, é aqui que ela vai ficar, tá? Então, dentro desse modelo, nós temos basicamente o quê? Três entidades, 3 níveis de operação que podem estar acontecendo, tá? E aí, como é que eu posso estar organizando esses 3 níveis, né? Então, primeiro ponto, de onde inicia todo o processo? O processo inicia desse cidadão aqui, ó. Então, eu vou colocar essa bolinha sem efeitinho, ela indica o quê? Ela indica que é o começo da minha operação. Então, qual que é a primeira ação que esse cara faz? Esse cara, ele vai buscar ajuda. Deixa eu só como buscar ajuda. Nesse momento aqui, o que está acontecendo? Esse cara gerou uma ação. Quem que é essa ação? Quem que deu? Vocês estão enxergando bem? Beatriz? Dá um toque aí se estiver ruim, tá? Por favor. Então, dentro da... Não é que está ruim ou não é que está bom? Não estou vendo. Estava ruim. Ah, tá. Agora ficou bom? Tá, o que aumenta mais? Aumenta mais. Hoje? Melhorou? Tá. Beleza. Então, ó, dentro desse nível, então nós temos aqui, ó, o nosso projeto é esse cara aqui, ó. O nosso projeto é essa situação aqui. Dentro dessa situação, dentro desse cenário, eu tenho quem? Eu tenho 3 atores principais. Eu tenho um ator que é o quê? Que são as pessoas que se encontram em vulnerabilidade, eu tenho as entidades de apoio e eu tenho a área de comunicação. A nossa solução, a nossa plataforma, basicamente, ela vai atender essa camada aqui de baixo. Mas tudo começa aqui em cima. Como nós estamos falando com BPM, o que nós estamos fazendo? Então, na hora que você coloca se fosse um fluxograma, esse cara daqui seria uma caixinha, um processo, pronto, acabou, morreu e ficou aí, correto? Só que aqui nesse momento, quando eu faço o BPM, eu tenho que especificar que essa caixinha
ela é de um tipo, de algum tipo. No caso aqui, ela é um user. Ou seja, eu vou ter uma ação humana que vai gerar uma demanda para eu fazer alguma coisa. Bom, legal. Aonde que essa pessoa, ela faz a operação? O que ela vai fazer? Ela vai buscar ajuda e ela vai vir justamente para uma entidade, e essa entidade ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a triagem. O que é o processo de triagem? A triagem, o cara simplesmente ele vai lá na casa da pessoa, ou lá quem está pedindo a solicitação, a ajuda, para verificar se essa pessoa realmente tem essas necessidades, né? Então, isso aqui é um processo manual que exige necessidade da pessoa ir lá trabalhar, existe um formulário que os caras fazem, que dão uma análise para esse processo. Esse processo de triagem aqui, ele vai cair para uma banca fazer uma análise dos dados passados. Análise dos dados. Essa análise, ela é realizada, primeiro, tendo em condições todo um comitê. Ou seja, existe um grupo de pessoas dentro da organização. Hoje, como as entidades se juntaram, elas se associaram, o processo de validação dessa triagem, ela é realizada por mais de uma entidade. Então, todo mundo fica junto para fazer a validação e verificação dessas triagens. E essa triagem ela é uma regra de negócio, né? Então, que nem, por exemplo, teve um caso que teve um pedido, aí chegou lá e falou que ela forneceu uma informação, só que em análise, uma outra pessoa sabia que aquela informação era mentirosa, não era válida. Então, não que ela foi descartada do processo de auxílio, porque ela estava realmente precisando, mas a priorização foi ranqueada de uma forma diferente. Então, dentro desse processo de análise aqui, o que acontece? Ele produz para mim aqui uma informação sobre o quê? Sobre a prioridade e as pessoas em condições. Então, eu tenho um banco aqui, um registro de prioridades e pessoas. Então, na realidade, aqui eu tenho esse banco, ele vai me fornecer o quê? A relação de pessoas e prioridades que estão sendo assistidas, né? Para eu estar marcando essa operação. Esse banco, deixa eu puxar esse cara para cá, borrar esse senhor daqui, o Scott da vida. Bom, e aí o que vai acontecer? Na hora que eu tenho a minha prioridade, na hora que eu tenho esse processo, essas entidades ainda possuem um outro ponto, que é a aquisição de recursos. Tá? Eu tenho aqui aquisição de recursos. O que são esses recursos? Recursos. O que são esses recursos aqui? São justamente os bens de apoio que são feitos. Por exemplo, existem dentro das entidades, elas não são dedicadas a um único ponto. Elas são separadas por tipo de assistência que fazem. Por exemplo, tem uma entidade que ela é responsável por apoiar na questão de mobília. Tem uma outra entidade que ela se especializou em roupas. Tem uma outra entidade em alimentos. Então,
Então, vários pontos. Então, na realidade, quando entra uma solicitação de ajuda, passa por um processo de triagem, essa análise, esses modelos, esses formulários, né, esses formulários, eles acabam vindo para uma base de análise. Esses dados são que vêm para um registro que gera uma prioridade. Independente desse processo que está aqui, existe essa busca por aquisição de recursos, e esses caras são registrados na base de apoio. O que é a base de apoio? Aqui não são bancos de dados separados, não, tá? É só para a gente ter essa aqui é um BPM, então, assim, ó, tem registro, tem banco. O banco não é banco de dados, é assim, eu armazeno aquela informação, tá? Então, aqui no caso, eu tenho assim, eu estou falando que eu tenho uma área onde, uma vez que eu peguei os meus recursos, eu vou fazer o registro desse cara para vir para essa operação aqui. O que acontece depois é o quê? Eu tenho do lado de cá uma escala geração de agenda de entregas. Então, o que acontece é que eu tenho desse lado de cá, ou melhor, isso aqui é feito aqui em cima, né? Eu tenho essa aquisição também é um processo feito de forma, são usuários, são pessoas que estão buscando essas operações. Esse registro, ele tem como dados as prioridades que eu tenho, os recursos que eu tenho, e esses caras me geram aqui uma entrega barra apoio. Bom, essa entrega barra apoio, ela vem desse cara aqui, e isso daqui eu finalizo o meu queridão aqui. Bem, a grosso modo é isso. Bem a grosso modo. Porque aqui também, deixa eu já colocar aqui, porque a cereja do bolo é esse cara aqui. O histórico. Esse cara aqui que é o grande Flambers. Então pronto, basicamente o nosso, isso não faz sentido nenhum aqui, geração da agenda, isso daqui é um serviço, essa entrega é uma atividade manual. Bom, e é isso. Então, nessa hora aqui, ó, nós temos, deixa eu já salvar esse cara para ser feliz, né? Bom, então nessa hora aqui, o que nós temos? Nós temos uma visão do nosso projeto. É isso daqui que nós queremos implementar. Então, eu sei que eu tenho três níveis de trabalho, o sistema tem que completar. Esquece tecnologia. Tecnologia, ela é aplicada para suportar, para auxiliar. Eu tenho, mas o que tecnologia eu vou usar para fazer essa parada aqui, regra muito, cara. Eu não tenho isso aqui tem que ser feito em Java, isso aqui tem que ser feito em Python, isso aqui tem... Cara, o Antônio Cláudio, a galera lá, não quer nem saber que tecnologia está sendo feita. Ele quer a funcionalidade funcionar. Ele quer o recurso, ele quer poder registrar, ele quer poder consultar, ele quer poder entregar. É isso que eles querem, é isso que faz diferença. Como nós vamos fazer isso daqui, ó,
tanto faz como tanto fez. Para eles não faz diferença, não impacta neles. Desde que seja bem feito, desde que saia, desde que tenha uma entrega. Só uma notinha de pé de página, tinha um sistema de gestão de projetos, uma das coisas mais nojentas e feias que eu já vi na minha vida, cara. Uma interface porca, uma coisa assim. Cara, pensa num sistema que você fala assim, eu não sei como o nego usa o adjunto adverbial de intensidade mais adequado para esse momento, né, para essa descrição. E a empresa que eu trabalhava na época era cliente desse pessoal, só que enquanto funcionalidade, o sistema era maravilhoso, o sistema tinha tudo, fantástico. Só que o sistema era uma merda, a usabilidade deles era. Aí, uma vez eu estava discutindo, nós tínhamos contato com os fabricantes, direto com o dono da fábrica e tal. E aí o cara, uma vez, numa conversa, falou, pô, mas o sistema é tão ruim de usar, tão difícil. Ele falou uma das coisas que até hoje eu guardo como exemplo de aberração da natureza, mas que é uma realidade. Ele falou assim, que o usuário, ele se acostuma com o sistema ruim. Então, se você atende as funcionalidades do sistema, as demandas do sistema do cliente, cara, o usuário, ele se acostuma com aquela coisa. Então, assim, aquela interface. E isso é um fato. E isso é um fato terrível, porque depois, quando chega uma coisa boa, uma coisa com uma usabilidade melhor, uma coisa mais fácil, o usuário está tão acostumado com aquilo, que é difícil você trocar. Então, quando você faz, você não faz o projeto do software que é maluco, primeiro você entende aquilo que você quer fazer. Porque quando você entende o que você quer fazer, quando você sabe o que você quer fazer, você pode procurar pelos padrões mais adequados que atendem àquela necessidade. Que nem, por exemplo, nós temos aqui uma parte que é o quê? Eu tenho a triagem. Eu tenho nesse ponto aqui, nessa questão de atendimento, eu tenho esse processo aqui em particular, só essa caixinha aqui, só isso aqui. Só isso, eu estou falando que eu estou indo em esse cara aqui, dentro desse segmento, no fio line tal, vamos colocar tracejado. Dentro desse segmento aqui, dentro dessa parte aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma pessoa indo à casa de alguém com um formulário papel preenchendo. Alguém já viu alguma coisa só nesse bloquinho aqui, só nesse bloquinho. Alguém já viu alguma coisa que já dá para fazer de diferente, um padrão que dá para adotar aqui? Nós poderíamos, por exemplo, colocar isso dentro de um tablet, dentro de um telefone, fazer uma aplicação mobile, por exemplo, com Android, e colocar esse cara lá dentro. Então, esse senhor daqui, só esse processo, só essa condição já seria suficiente para você pensar dessa forma. Dentro dessa caixinha aqui, dentro dessa outra passagem aqui, nós temos só dentro dessa outra cara aqui, nós temos uma outra condição. Qual que é essa condição aqui, Só isso aqui, Perceba que eu estou falando, o que eu estou separando aqui, que eu estou segregando, isso aqui podem ser módulos. Isso aqui é uma forma que você tem de olhar para o banco, de você já olhar o sistema se organizando, tá? Então, por exemplo, nessas duas caixinhas aqui, nesses dois caras, o que eu tenho? Cara, eu tenho reuniões, eu tenho análise de dados. Eu posso muito bem, por exemplo, pegar os dados dessa triagem que vieram para aqui, que eu peguei desse cara, que eu trouxe para esse ponto, eu posso montar um módulo de gestão, de votação
de registro de acontecimento. Eu posso pensar em toda uma lógica só para reuniões. Isso daqui, olha a que ponto nós estamos chegando. Isso daqui pode ser um serviço. Isso daqui pode ser outro serviço. Pô, pera um pouquinho. Serviço? Sim, estou falando de microserviços. Estou falando de microserviços. Então, nesse ponto aqui, ó, nós poderíamos pensar em um serviço só para coleta de dados. Vai ser um microserviço especializado no processo de aquisição de dados. Porra, legal, aquisição de dados, show de bola. Tá, e aí, ele faz mais alguma coisa? Não, ele só faz aquisição de dados. Só isso, não mais. Mas que vantagem Maria leva? Simples. Eu vou poder fazer aquisição de dados do pessoal aqui para fazer triagem, eu posso fazer aquisição de dados para coleta de censo, eu posso fazer aquisição... Microserviço é um projeto pequeno, altamente especializado, simples, mas dedicado para fazer aquela operação. Aí eu posso ter um outro serviço só para fazer reuniões. O que essas reuniões? Elas recebem demandas, elas possuem agendas, eu faço entrega, eu faço... Então eu tenho toda uma política para a realização de reuniões, de encontros. Bom, eu posso ainda pegar essa outra caixinha aqui, ó. Pegar esses outros dois caras aqui, ó. O que esses outros dois caras fazem? Eu posso montar, por exemplo, um serviço focado em doações, em gestão de doações. Então, eu tenho aqui toda a única coisa que eu faço é doar. Então, por exemplo, o Giovanni quer ser doador, a Beatriz quer ser doadora, a Jéssica quer ser doadora. Tá, tudo bem, só que o Giovanni, a Beatriz e a Jéssica são pessoas que vão fazer a doação, mas querem ficar anônimas, não querem ter relação, não é que é de coração. Giovanni não, Giovanni quer pagar de gatão. Giovanni é o fariseu, ele quer chegar lá e jogar as moedas para bater no canto da taxa lá para todo mundo ouvir o quanto ele está doando. Aqui, esse módulo gerencia essas relações, esses egos, essas coisas todas. Bom, eu poderia, por exemplo, pensar nesses outros dois caras aqui, ou melhor, nesses outros três. Esses outros três caras aqui, ó, da entrega até aqui embaixo, como um módulo de entrega, de doação. Então, eu tenho um módulo, ou então a gente pensa nos dois juntos aqui, né? Um módulo para recepção e um módulo para entrega. Pode ser, acho que fica mais interessante e mais justo aqui, né? A gente junta esses dois caras, todo mundo aqui, numa questão de doação. Fechou? Fechou. Bom, beleza. Então, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto, nós temos o quê? Nós temos a visão de quê? Nós temos a visão do sistema, do comportamento da aplicação. No comportamento da aplicação, nós sabemos que nós podemos organizar, existem 3 nichos de pessoas, né, 3 nichos de variáveis, de comportamentos. Nós temos um aqui que são as pessoas em vulnerabilidade, são as entidades, e tem a parte de informação, né, de gestão do processo, né. Eu tenho aqui, por exemplo, uma que é justamente a questão da triagem, operações de triagem. Eu tenho uma outra aqui que é a questão de escala, avaliação, entrega, que é reunião desses processos. Eu tenho uma outra que é a gestão de doações. Então, nesse momento, eu sei o que eu vou fazer. Eu conheço a minha demanda. A pergunta agora é, e aí? Como que eu vou implementar isso? Como que eu vou estar organizando isso? Nesse momento, todos esses desenhozinhos bonitinhos que nós fizemos aqui,
nesse momento, todos esses desenhos bonitinhos, essas caixinhas, né? Esses iconezinhos, esses blá, essas coisas tudo aqui, elas estão funcionando a nível de me apresentar a lógica, com grupos de funcionalidade. Então, faz sentido eu organizar. Por exemplo, faz sentido pegar triagem e colocar junto com aquisição de recursos? Faz sentido isso? Talvez faça sentido se você falar para mim que triagem, os itens levantados na triagem devem influenciar no processo de busca e aquisição. Espera um pouquinho. Então, mas o conceito triagem, olha o ponto. Faz sentido eu pegar a triagem e colocar junto com a aquisição de recursos? A aquisição faz sentido? Mas se eu sei o que eu tenho que coletar, quais são as minhas demandas, eu sei o que eu tenho que buscar de ajuda. Se eu sei as minhas demandas, eu sei o que eu tenho que buscar de ajuda. Se eu sei as minhas demandas, Quando que eu sei as minhas demandas? Quando eu termino uma triagem. Quando que eu sei das minhas demandas? Quando eu termino uma triagem. Quando eu termino uma triagem, é o fim do processo. É produto do processamento, é o produto da execução dessa atividade de triagem. Bom, quando que eu começo a fazer uma requisição, uma busca por recursos? Quando eu conheço a triagem. Então, espera um pouquinho. Não é que triagem tem que ficar junto com a aquisição, mas a saída, o produto da triagem, o produto informação da triagem, ele é utilizado como matéria-prima, como insumo desse outro módulo. Então, perceba que nós conseguimos o quê? Pegar um projeto, segregar em grupos e organizar essas funcionalidades e começar a ver dependências entre elas, né? Então, por exemplo, apesar da minha triagem não cair na aquisição, é necessário que aquisições saiba de triagem. Por quê? Porque eu vou fazer... Me vem uma galera... Só para vocês terem uma ideia de como está acontecendo lá, eles criaram cestas básicas, tipos de cestas básicas. Uma das cestas é para famílias com crianças. Então, por exemplo, uma família que tem criança, a cesta vai com leite. Famílias que não têm criança, a cesta não vai com leite. Então, eu pensei, mas como que eles sabem essas operações? Como que eles sabem se tem que procurar mais leite, se tem que buscar mais arroz? É justamente na hora que elas analisam esses fluxos que são obtidos, né? Então, esse volume de informação gera esse relacionamento. Bom, mas feito isso daqui, então nesse ponto aqui, nós temos o quê? Nós temos o escopo do projeto. Nós temos a visão geral do processo do projeto. Bom, mas e agora? O que eu preciso fazer? Eu preciso pensar na minha arquitetura. Tendo essa demanda aqui, como que eu posso peraí, eu já sei como deixar maior aqui, peraí, só vou parar a apresentação e eu vou apresentar de novo, vou apresentar uma janela e eu vou apresentar o Visio. Ficou melhor? Ficou melhor a visão? Maravilha. Beatriz? A Beatriz que é o ponto de referência.
Bom, beleza. Se para Beatriz ficou bom, tá bom. Então, assim, o lance é, com esse modelo que nós estamos aqui, ó, com essa cara, eu consigo pensar agora, a pergunta é, quais padrões, qual modelo eu vou adotar para desenhar esse projeto? Bom, a primeira coisa que a gente pode pensar, e é o que aconteceu na primeira versão, né, que é a versão que está rodando hoje, o sistema é inteiro monolítico. O que é um sistema monolítico? Eu tenho um problema, eu resolvo esse problema. Simples assim. Não importa como ele fica. Eu vou fazer um sistema gordinho, grandão, todo, só que tudo integrado, tudo enfiado dentro daquele sistema. Funciona? Cara, funciona que é uma maravilha. E, cara, tanto que funciona que está vivo há quanto tempo essas coisas? Bom, é só olhar ao seu redor quantos sistemas nós temos. Então, assim, o conceito de monolítico é um sistema criado em cima de um bloco único, que ele interage de forma coesa, dura, monolítico. Uma segunda forma de implementação é você fazer o desenvolvimento desacoplado. O que é o desenvolvimento desacoplado? Você vai pensar, já estamos falando de padrões aqui, tá? O pensamento desacoplado é quando você vai pensar em pequenos módulos extremamente especializados, mas que só vai fazer um umbigo dele. Só isso. Então, por exemplo, é como se eu tivesse assim, eu tivesse um sistema que eu fosse, eu tenho, vou pegar um exemplo clássico. Eu vou fazer fluxo de caixa. Eu vou ter um sistema que vai fazer um microserviço. Fluxo de caixa é um sistema clássico monolítico, né? Quais são as operações que eu tenho? Eu tenho basicamente 3 operações. Eu vou fazer registro de entrada, eu vou fazer registro de saída e eu vou fazer o fluxo do caixa. Bom, é isso. Olha que coisa linda. 3 coisinhas. Só que eu posso pensar em esse cara desacoplado, ou seja, eu vou fazer um módulo, um sistema só de contas a pagar. Só. Ele não faz outra coisa. Ele só faz contas a pagar. Eu vou fazer um outro módulo só de contas a receber. Cara, ele não faz outra coisa. Ele só faz contas a receber. Ele não sabe fazer. E eu vou fazer um outro módulo que só faz fluxo de caixa. Ele só faz fluxo de caixa. Ele não tem nem ideia do que é conta a pagar, nem tem ideia do que é conta a receber. Ele faz fluxo de caixa. E os 3 sistemas são isolados. Mas, espera um pouquinho. Se eu isolar um sistema de contas a pagar, ele vai funcionar completamente. Ele vai fazer contas a pagar. Se eu isolar um sistema de contas a receber, ele vai funcionar. Ele vai fazer contas a receber. Mas se eu isolar o sistema de fluxo de caixa, ele não vai fazer nada. Por quê? Porque ele precisa da informação dos outros 2. Mas eles estão isolados. Aí como é que você faz? Você define camadas de integração, camadas de comunicação, onde esses módulos joguem as informações para dentro desse módulo de fluxo de caixa e ele possa fazer o fluxo de caixa, fazer a operação. Ah, mas fica complicado, porque eu poderia ter tudo numa tabela só, eu poderia ter as tabelas de contas a pagar, as tabelas de conta a receber, e nem tabela para o fluxo de caixa teria. Por que não vai ter? Porque vai ser consulta que eu vou fazer. É muito mais simples eu programar um sistema monolítico. Sim, é muito mais simples você começar a construção de um sistema monolítico. Mas no futuro, a manutenção do sistema de contas a pagar pode influenciar o contas a receber, o fluxo de caixa, a ponto de inviabilizar o contas a receber. Então, quer dizer, pequenas mudanças no futuro podem simplesmente danificar ou prejudicar ou colapsar o sistema inteiro, né? Sendo que se você pensar com o sistema desacoplado, com o modelo desacoplado, eu vou ter
em vez de um projeto de fluxo de caixa, que vai ter fluxo, contas a pagar, contas a receber, eu vou ter 3 projetos. Eu vou ter projetinho, contas a pagar, projetinho, contas a receber, projetinho, fluxo de caixa e projeto de integração. Só que, no futuro, se eu quiser, esse sistema, o sistema de contas a receber, por algum motivo, foi feito em Java, usando Spring, mas não está dando certo, eu vou jogar fora esse cara, vou colocar um programa em Rails. O programa de contas a receber está feito lá em Python, mas está funcionando, deixa ele quieto aqui. O programa do fluxo de caixa está feito em .NET, porque tem que ter uma integração com Excel, com Office e tal, essas coisas. Bom, deixa ele lá, então ele está funcionando bem. Cara, se eu quiser trocar um e colocar outro, eu troco. Ninguém sente. Por que ninguém sente? Porque está todo mundo conversando por APIs, por camadas de integração. Tá? Bom, se eu olhar esse projeto, eu posso pensar nesse ponto. Eu posso olhar para isso e posso pensar que dentro da minha arquitetura, eu posso pensar em ter serviços, que é o primeiro pattern que nós vamos estar utilizando. Uma dica importantíssima, e acreditem, é um negócio assim, eu já sofri na pele e recentemente por não seguir o que eu vou falar para vocês. Participei de um projeto um tempo atrás e a primeira coisa que foi feita, criou-se um container, criou-se um Docker com a arquitetura, com a infra, com a stack a ser desenvolvida. Criou, tá lá. Aquele Docker, ele era a base de todos os devs do projeto, todos. Então, todo mundo... A integração, cara, o deploy, a ida para a produção, era uma coisa tão sussa, tão tranquila. Um último projeto, nós trabalhamos fora desse modelo, ou seja, na minha máquina eu tinha o meu ambiente de desenvolvimento, o outro dev tinha na máquina dele um outro ambiente de desenvolvimento. Mas é tudo Node, com a mesma versão de banco. Cara, na hora de fazer deploy, velho, era choro e ranger de dentes. Era uma coisa assim, angustiante. Mas aí entra um detalhe importante. Por que eu estou falando disso agora? Mas isso é infra. Isso aí é coisa lá da frente. Quando for colocar em produção, não. Agora, nesse momento, cara, nós nem falamos em tecnologia. Nós simplesmente estamos chegando aqui, estamos olhando para isso daqui, estamos falando assim, como que eu vou fazer isso? Só que como que eu vou fazer isso? Essa pergunta já levem, põe um tatuado, cara, mas não é nem assim, põe na lista aí, prioridade, pensar, não, tatua isso daí. Quando você olhar para essa tela em branco, você vai olhar e você vai pensar assim, qual é a infra que eu vou precisar para esse padrão que eu vou adotar? Isso é fundamental, porque se eu for fazer um sistema monolítico, a infra necessária, a exigência dela é completamente diferente da infra que eu vou usar para um sistema orientado a serviço, que eu vou usar um sistema orientado a camadas. E só um detalhe importante. Um primeiro modelo, um primeiro padrão é como eu vou organizar a construção do meu projeto. Um primeiro padrão é como eu vou organizar o meu projeto. A primeira pergunta é, eu vou fazer essa bagaça monolítica ou eu vou quebrar isso? É sim ou não? É assim, aqui é uma roupa. Depois que você responder essa pergunta, a outra pergunta que você vai fazer é como que eu vou organizar as camadas ou o projeto que eu vou fazer? Como é que vai ser isso? Esse é um outro tema.
Então, muita gente confunde programação em camadas com desenvolvimento, com desacoplamento. Desacoplar é você desenvolver módulos pequenos, autossuficientes, cara, e que conversem com os caras, para ter um trabalho colaborativo. Se você quiser arrancar aquele cara e colocar outro no lugar, vai funcionar. Então, isso é um ponto. Isso é você desacoplar. O camadas, cara, eu posso fazer um sistema monolítico em N camadas, em 18 camadas, não sei por que 18, né? 18 camadas, em 20 camadas, em 2 camadas. Então, assim, não existe uma... O programação em camadas é uma forma que eu tenho de organizar, de caracterizar, de colocar os carinhas organizados. Então, por exemplo, tudo que é orquestrador, tudo que é de chamadas vai se chamar controller e vai ficar numa camada. Tudo que é relacionado à lógica, segurança de dados, vai ficar nas módulos. Tudo que é responsável pela visualização, pela interação com o usuário é view. Então, pronto, você parou MDC, tem 3 camadas. Mas como você implementou, o que você implementou em MDC pode ser um sistema monolítico. Não tem nada a ver. Como eu posso ter aqui, nesse caso, eu posso ter 3 microserviços, 3 projetos separados, programados em N camadas. E aí, só que aí o que acontece? Se eu pensar num brinquedo desse, se eu pensar num volume desse, eu tenho que pensar em como eu vou fazer a orquestração desses caras. Como que vai ser essa orquestração? Então, se eu seguir essa linha, eu vou seguir essa segunda linha, tá? Eu vou seguir essa segunda linha. Por que eu vou seguir essa segunda linha? Pelo seguinte, no final das contas, no final do projeto, nessa brincadeira aqui, nessa parte daqui do buscar ajuda, eu não vou fazer um sistema de triagem, eu não vou fazer um sistema só para triagem. Eu vou fazer um sistema para coleta. Por quê? Porque eu posso utilizar para outros sistemas. Eu tenho um recurso que eu posso usar para outras aplicações. Olha que vantagem, olha que coisa legal. Eu ganho sinergia. Eu faço um trabalho uma vez que eu consigo reutilizar. O desafio de um projeto de microserviço, é você olhar para o serviço e falar assim, velho, tu vai ser você, tu vai ter personalidade. É isso que é o problema. O desafio é você falar que essa caixinha ela tem personalidade. Isso é um ponto importante e complicado de ser feito, tá? Eu vou falar por que é complicado. Nesse último projeto que eu estava, a base dele eram 6 microserviços. Um dos microserviços era responsável por fazer comunicação, chat, mandar e-mail, SMS, essas coisas. Então, esse serviço de comunicação, o core dele, o objetivo dele era comunicar. Manja aquela vizinha do muro que fica... Era esse cara que estava aqui. E tinha o outro sistemão lá, que era o que paga de gatão, tal, que é o responsável pela lógica, maior da aplicação, só que não sabe conversar. É o marido emburrado da vizinha. Chegou uma hora, cara, que começou a ter dificuldade, porque, mas como que ele vai falar tal coisa? Como que ele vai falar tal outra coisa? Mas como que ele vai saber quando abrir? Começou a ter um monte de e se. No communication, no módulo de serviço de comunicação, que a maneira... Só que, cara, tá tudo junto, tá tudo em casa. Aí, qual que é a ação natural sua? Vamos pegar uma parte da lógica de negócio e colocar dentro do sistema de comunicação. Por que não? Vai atender. Eu vou resolver o problema do meu cliente. Só que qual que é o problema?
eu descaracterizo o microserviço de comunicação. Por descaracterizar o microserviço, eu não posso mais, eu não tenho a identidade dele e, consequentemente, eu não consigo mais pegar esse projeto e reutilizá-lo como um modelo de comunicação. Eu não consigo. Por quê? Porque agora ele está acoplado lá no outro módulo. Então, quando você trabalha com microserviço, o grande desafio é você manter, você defender, você ter íntegra da identidade do serviço. Tá? Bom, eu vou parando por aqui. Peço desculpas aí por ter passado aí. Ficou alguma dúvida por enquanto? Nesse ponto aqui nós sabemos o que vamos fazer, esse é o nosso projeto. Já temos o primeiro pattern nosso, que é a orientação a microserviços. Nós não vamos adotar o pattern monolítico, nós vamos adotar o pattern de microserviços, de fragmentação dos serviços, e na próxima aula nós vamos fazer a modelagem dos serviços para fazer esse desenho dessa comunicação. Beleza? Um sistema orientado a serviço, como funciona o banco de dados? Cara, isso é fantástico, essa pergunta é linda, cara. Vamos lá, você tem duas formas de fazer essa modelagem. Duas. Ou melhor, uma forma de fazer essa modelagem. O banco de dados de cada serviço é independente. É um sistema. É um sistema. Tá? Isso é ponto passivo, tem que ser assim. Então, ou não, né? Tem uma filosofia do pessoal do Mongo lá, que eles têm uma outra defesa. Mas a filosofia, o puritanismo do microserviço, então você faz uma modelagem e ela atende aquele serviço. Ponto. Só que é uma coisa interessante, que nem, por exemplo, você concorda comigo que esse serviço de triagem aqui, eu tenho algumas informações que esse outro cara vai precisar? Concorda que faz sentido isso? Eu tenho um pedaço aqui. Na realidade, quando eu faço a modelagem, eu olho para esse cara sem ver os outros. Eu faço a modelagem desse sem ver os outros. Eu faço a modelagem... Mas aí você vai ter redundância. Sim, eu vou ter redundância. E esse é um ponto complicado do banco. Eu vou ter redundância. Mas não redundância a ponto de se replicar. Então, por exemplo, quando eu for buscar o dado de detalhe da triagem, quem tem é esse cara aqui. Mas eu sei quais triagens, quais formulários e visitas foram feitas. Eu tenho aqui. Então, esse cara sabe como buscar o detalhe, mas ele sabe como existir e seguir o fluxo do processo de análise. Então você tem parte da modelagem, parte dos dados fica no... É como se um pouco do seu DNA fosse para o outro lado. É simples. Pai é um microserviço, mãe um microserviço, o filho um terceiro microserviço. Tá, mas os genes desse cara vieram para o filho, os genes desse cara vieram para o filho. Então, você está compartilhando o banco de dados, está compartilhando as informações, não o banco, as informações. Então, enquanto modelagem de banco, é isso. Mas e o banco? O banco, cara, você pode colocar todo mundo junto no mesmo banco, sem exceção. Todo mundo olhando lá, mas respeitando o que você tem de modelo. Se você adotar esse segundo ponto, o que você pode fazer é o seguinte: se você tiver um sistema de login unificado, beleza, então aí você pode segregar mesmo. Então isso aqui vai ser instância A, essa vai ser instância B, essa vai ser instância C, sem problema. Se eles forem comungar o mesmo sistema de login, você pode colocar todas as tabelas na mesma instância, só que você cria um prefixo. Então, as tabelas que começarem com prefixo CMM são da comunicação. As tabelas que começarem com prefixo NGT são as de negociação.
Mas a tabela de usuário, ela é uma tabela comunitária, porque eles usam o mesmo sistema de login. Você pode pensar num modelo desse. Aí é uma questão de organização, de economia, o que você tem, o que você não tem, qual que é o banco que você vai utilizar, mas a gente fala com detalhes, esse é tópico do próxima fase nossa. Beleza? Foi? Foi? Beleza. Nós vamos ver com mais detalhes isso daí, com mais carinho na hora de modelar, tá? Isso vai ser um problema que vai vir à tona. Mais alguma dúvida? Mais algum ponto? Tranquilo, Beatriz, Jéssica, Giovanni? O trio Resistência? Não? Beleza, então, senhores. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus, tá? Juízo aí, se cuidem aí com esse contexto louco que a gente está vivendo aí, tá? E eu vou parar aqui a gravação.